versículo 23. Mateus capítulo 4, versículo 23 diz assim: percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Observe que Jesus pregava o evangelho do reino, a boa notícia do reino. E vamos ver também no capítulo 6, versículo 10, a segunda petição da oração, quando Jesus diz: venha o teu reino, venha o teu reino. Jesus ensina os discípulos a orarem pela vinda do reino. Então, nós vamos hoje falar um pouco a respeito desse assunto do reino de Deus, ok? Muito bem, nós tivemos um estudo maravilhoso na nossa conferência teológica pelo pastor e doutor Iori Ordan sobre o reino de Deus. Aqueles que estiveram lá com certeza se deleitaram naquela brilhante exposição que ele fez a respeito desse assunto do reino de Deus. E o meu objetivo hoje é tratar um pouco a respeito disso. Domingo passado também no sermão eu falei um pouco a respeito do reino de Deus no sermão à noite, onde eu fiz uma breve exposição, já que João Batista começa a sua mensagem ali no deserto dizendo: arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. E vemos também que o Senhor Jesus, logo quando começa o seu ministério, nós vemos que Mateus capítulo 4, versículo 23, Mateus vai nos dizer qual era o tema central da pregação de Jesus. Então, qual era o tema central do que Jesus pregava? Era o evangelho, a boa nova do reino, de que o reino estava próximo, de que o reino estava chegando. Se você abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 1, versículo 14 e 15, você vai observar que da mesma forma que a mensagem de João Batista era de arrependimento e falava da proximidade do reino, a mensagem de Jesus não era diferente em essência a mensagem de João. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia pregando o evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Então, a mesma mensagem que o João começa pregando a Israel é a mesma mensagem que Jesus começa pregando. É a mensagem da boa nova, a boa notícia do reino de Deus. O reino está próximo. Então, o que é que significa essa ideia de reino de Deus, né? E por que isso era uma boa notícia, já que os judeus já tinham essa ideia, já existia esse conceito de reino de Deus, não era uma coisa nova. Vários profetas do Antigo Testamento já falavam de Deus como sendo o rei. Os salmos falam muito a respeito de Deus sendo o rei e tendo esse governo sobre todas as coisas. Então, por que é que essa é uma mensagem nova? Por que é que isso é uma boa notícia? Por que é que João começa então conclamando o arrependimento, porque o reino está próximo? Então é isso que nós vamos analisar um pouco nessa noite. A primeira coisa que nós temos que entender quando nós falamos sobre a ideia de reino de Deus, ou reino dos céus, que são termos sinônimos que aparecem nos evangelhos, é que o reino tem a ver com o governo de Deus. A ideia de reino significa o governo. Deus é um Deus que governa. Então a ideia de reino tem a ver com reinado. Então, quando a Bíblia fala do reino de Deus, tem a ver com o reinado, com o governo soberano de Deus, um Deus que cria todas as coisas e que governa todas as coisas. Então, não há nenhum momento onde Deus deixou de governar. Embora, como nós vimos naquele estudo no Congresso e também, eu já falei muito sobre isso aqui, o que acontece depois da queda é que dentro desse reino
governado por Deus, o Deus que criou todas as coisas. Existe agora um reino parasita, um reino que de alguma forma, um reino satânico, que de alguma forma procura ofuscar os homens de enxergarem realmente Deus como sendo o rei. O homem que já, depois do pecado, ele nasce morto em delitos e pecados, ele já nasce cego, e para piorar a situação, ainda tem o próprio Satanás, que de alguma forma busca ofuscar o homem para que ele enxergue verdadeiramente a Deus como rei. Mas Deus continua governando. Então, uma das mensagens centrais no Antigo Testamento é exatamente a ideia de Deus como rei, o Deus que governa sobre as nações. Essa é uma mensagem reiterada. Então, no meio de todo aquele contexto politeísta, de muitos deuses, de muitas nações idólatras, a mensagem de Deus chamando Israel era para ensinar os povos quem era o Deus verdadeiro. O Deus verdadeiro era esse Deus criador, era Ele quem governava sobre todas as coisas. Então, várias e várias vezes nós vemos Deus ensinando isso, mostrando que aqueles deuses eram apenas imagens, que não eram deuses coisa nenhuma, humilhando o próprio Egito, a nação mais poderosa da terra, mostrando o seu governo sobre as nações. Então nós vemos claramente esse governo de Deus anunciando coisas futuras, né, que iam acontecer. Nós vemos esse controle de Deus na história. Então o conceito de reino de Deus é muito claro na história. Deus é quem governa. Depois da queda, em Gênesis 3,15, nós vamos ver que dentro desse governo de Deus, desse reino de Deus, existe esse reino parasita. Por que a gente chama o reino de Satanás de um parasita? É que Satanás não criou absolutamente nada. Assim, é um parasita. Um parasita, ele vive de algo que é criado. Então, Gênesis 3,15 vai nos mostrar exatamente essa profunda antítese que haveria no mundo. Porém, inimizade entre ti, Deus está se dirigindo ao diabo aí, e a mulher. Uma profunda antítese, né? Entre a tua descendência, a descendência da serpente, e o seu descendente, o descendente da mulher. E Paulo vai dizer que fala de o descendente, se referindo, no caso, a Cristo. Este ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, Deus anuncia depois da queda. Satanás imaginou um mundo onde o homem fosse amigo, seu grande aliado, uma humanidade caída, rebelde como ele era, e Deus diz assim: não será assim. Haverá inimizade entre os filhos das trevas e aqueles que forem salvos no descendente, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, o próprio Deus está dizendo que esse reino que Ele criou, perfeito, depois da queda, seria marcado pela antítese. Então, haveria esse reino parasita. Satanás é um anjo caído, não tem onisciência, não é onipresente como Deus, não está em todos os lugares como a gente imagina. Então, às vezes a gente acha realmente que Satanás é onisciente. A gente diz assim: foi o diabo aqui, é outro crente na mesma hora, foi o diabo. Ele não pode estar aqui e ali ao mesmo tempo. Eu sei que ele deve ser muito rápido, ágil, como os anjos eram, mas ele não tem onisciência nem onipresença. Obviamente Satanás age por uma grande quantidade de demônios também, que agem, que tentam o povo de Deus, mas ele não tem essa capacidade, ok? É um anjo caído, e a Bíblia então nos diz que esse anjo caído, que não criou nada, Satanás não tem poder de criar absolutamente nada, mas é um parasita que vive dentro desse reino criado por Deus. E o que nós temos não é duas forças antagônicas, Deus e o diabo, como se fosse 50%, não é como é muito comum na mentalidade pentecostal. Ela é muito maniqueísta. Então você lê os livros como o livro do Perrette, Este Mundo Tenebroso, ou você lê os livros de Tim LaHaye, Deixados para Trás, livros muito famosos no meio pentecostal, neopentecostal. Então fala dessa guerra dos anjos, os anjos bons contra os anjos maus. Você está lendo o livro e diz assim: acho que os anjos maus vão perder agora, os anjos bons, aliás, vão perder a batalha. Isso não existe. Existe um Deus que governa sobre todas as coisas, e o que nós temos é um foco de rebelião.
Satanás é nada mais do que isso, um foco de rebelião que no devido tempo será destruído com o sopro da boca do Senhor. Só para você entender a distância de poder, a insignificância entre Satanás e Cristo, né? Às vezes, quando eu estou me preparando, futuramente eu vou pregar aquele texto lá da tentação. Estou pregando em Mateus, mas eu já estou mais adiantado nos estudos e analisando aquele texto lá da tentação. É impressionante como Satanás, um anjo caído, está tentando o seu Criador, que é Cristo, dizendo assim: ó, se você me adorar, eu vou te dar tudo. Meu Deus, é uma coisa sem sentido, né? A vontade de até rir. Tudo foi feito por intermédio de Cristo, até Ele mesmo. Ele é uma criatura, não é? Então, antes da queda, ele foi um anjo criado e foi criado pelo poder de Cristo. Ele agora está tentando, dizendo que vai dar as coisas a Cristo. Então, é uma coisa que é até uma piada isso, né? Mas observe que foi o pensamento de Satanás. Então, a gente tem esse foco de rebelião que será definitivamente destruído. Então, nós vivemos dessa antítese, mas Deus é esse Deus que governa sobre todas as coisas. Então a mensagem do reino está sempre presente no Antigo Testamento. Deus é rei, Deus governa sobre todas as coisas. Mas de forma especial, Deus chama Israel para ser o seu povo, para que Israel fosse um reino de sacerdotes. É interessante isso. Israel deveria mostrar para as nações, deveria ser o espelho desse governo de Deus. Deveria ser completamente diferente das demais nações. Deveria refletir a santidade de Deus, a perfeição de Deus, do que Deus é. E é por isso que eles são chamados constantemente à santidade. Tudo tinha a ver com santidade no Antigo Testamento. E obviamente também no Novo. Mas o templo, a ideia de sacrifícios perfeitos, a ideia das ofertas, da primazia a Deus, tudo tinha a ver com a ideia de Deus como rei. Então, quando você observa, por exemplo, o tabernáculo, né? Quando Deus tira o povo do Egito, é interessante. Eu já expliquei bem detalhadamente aqui, a gente passou meses estudando o tabernáculo aqui. Acho que vocês lembram daquelas figuras que eu mostrava. E vocês lembram que no acampamento, quando Deus tira o povo, Ele organiza cada uma das 12 tribos, e no meio estava o tabernáculo, aquela coluna de fogo e fumaça. E a ideia era muito clara, existe um rei ali, por isso que o tabernáculo era branco, ou seja, Deus estava no meio, o rei está ali, ainda que não fosse visível. Então aquela coluna de fogo estava mostrando o governo de Deus. Quando a coluna se movia, era hora de partir. Não importasse o que as pessoas estivessem fazendo, tinham que deixar tudo e seguir a ordem de Deus. Quando ela parava, não importava onde quer que fosse, o povo deveria parar. É interessante que algumas vezes o povo vai questionar Moisés, e Moisés diz assim: e eu sou Deus? Não é? Se ele parou aqui, não importava se tinha água, se não tinha, a coluna parou, todo mundo para. Então a ideia era muito clara, o rei Deus está conduzindo o povo. Então em todo o Antigo Testamento essa mensagem é muito clara. Depois do exílio, é interessante, Israel chega no momento mais baixo na história da redenção, porque quando o povo volta, observe, quando eles saíram do Egito, eles saíram com uma grande nação, destruindo nações, sob a liderança de Moisés, depois de Josué. Quando eles voltam do exílio, depois de 70 anos da Babilônia, voltam, segundo os cálculos de Esdras, 49 mil, 50 mil pessoas. E aí você entende a distinção entre aquela nação poderosa e aqueles que voltam para Jerusalém. Quem tinha ficado ali era pobre, muitos judeus não quiseram voltar, volta Esdras, Neemias, e agora vão com muita dificuldade reconstruindo templos, não tinha mais aquela riqueza. Vocês lembram quando eles começam a reconstruir o segundo templo, uns começam a se alegrar e outros chorar, né? É interessante aquela cena. Uns estão alegres, digo, estamos reconstruindo o templo, e outros dizem assim: meu Deus, comparar isso aqui com aquilo ali, com aquele que Salomão fez, é uma grande diferença.
Então a nação já não é mais aquela nação forte e poderosa. Eles vão estar sob o domínio de Babilônia, depois do Império Medo-Persa, onde nós vamos ver a história de Esté, que eu já preguei aqui também, e já ensinei exaustivamente, lá em Esté. E depois da queda do Império Medo-Persa, a gente vai entrar num período interbíblico. A Bíblia não vai falar desse período, embora Daniel houvesse falado. Lá no livro de Daniel, Daniel vai fazer uma profecia dos gregos, e é exatamente isso que acontece. Os gregos vencem o Império Medo-Persa, Alexandre o Magno, e agora eles dominam. Quando Alexandre morre, ainda jovem, ele conquistou praticamente tudo, né? E Alexandre então deixa o seu legado, o seu reino para 4 generais. E 2 desses generais vão formar 2 dinastias, os Ptolomeus e os Seleucidas. E essas 2 dinastias vão sempre estar dominando em um ou outro momento Israel. Então Israel agora é uma nação que não tem a autonomia que tinha antes, né? É uma nação que está sendo governada por outra nação. Até que vem um momento onde Antíoco, que era um desses Seleucidas, ele então comete coisas terríveis a ponto de humilhar o povo, o templo, e querer sacrificar um porco no templo. Veja, o porco era tudo que um judeu nem sequer comia. E é onde começa a guerra dos Macabeus. Você vai encontrar naqueles livros que tem o 1º e 2º Macabeus. Não são livros inspirados, tem na Bíblia Católica, não são inspirados, mas que tem uma história muito interessante. Vai contar exatamente essa guerra onde os Macabeus lutam e vencem e conseguem uma certa autonomia, lutando contra os gregos nesse período aí. E logo depois, já nesse período, os gregos vão enfraquecendo e começa a surgir em cena e com força o Império Romano. É nesse período que os romanos começam a crescer como nação e vencer, expandir, até que chegam lá. Então, antes de Jesus nascer, nós já temos toda a força aí dos romanos dominando, vencendo e conquistando tudo aquilo ali. Então, quando Jesus nasce, Israel estava debaixo do Império Romano. Já era o Império Romano que dominava, que controlava toda aquela região. Então Israel não existia mais como uma nação. Devido à amizade, à grande amizade de Herodes com os romanos, e pelo fato dos judeus terem ajudado Júlio César, né? Flávio José conta isso em bastante detalhe, os judeus eles ajudaram muito os romanos, inclusive lutando a favor dos romanos. Então, pelo fato de os judeus terem feito isso, e Herodes também ser um aliado importante de Roma nas guerras, os judeus eles conquistaram autonomia dentro do Império Romano. Então, eles tinham algumas regalias, inclusive religiosas, que nenhum outro povo tinha, mesmo estando dentro do Império Romano. Okay? Então, eles tinham uma certa liberdade de culto, de não adorar o imperador. Os romanos não exigiam que os judeus adorassem o imperador romano. Então eles tinham uma certa autonomia. Então quando Jesus, nesse período interbíblico, começa a surgir também dentro de Israel aquele grande anseio da mensagem do reino, de que Israel fosse aquela nação que foi no passado, uma nação livre. Então começa aquela esperança messiânica também. É interessante isso. Começa através de vários livros nesse período, livros que nós chamamos livros pseudepígrafes. O que é que significa isso? Nesse período, antes de Jesus, entre os anos 400 até o ano antes um pouco de Jesus nascer, começou a surgir vários livros. Nós temos eles hoje, a maioria traduzido em português. Por exemplo, Testamento de Adão, certo? O livro de sabedorias, aí um apócrifo tem lá, né? Eclesiástico, como é chamado. Então, vários desses livros, o livro de Enoque, né? Gênesis Apócrifon, já ouviram falar nisso? Foi descoberto nos manuscritos de Qumran. É um livro que reconta a história de Gênesis.
Então procura explicar muitas coisas a respeito de Gênesis, claro, muita coisa, tudo aquilo, por exemplo, que o livro de Gênesis, ou que a Bíblia não falava de forma clara, esses livros procuravam explicar. Então, por exemplo, o Testamento de Adão explicava qual foi o sentimento de Adão quando foi expulso, aí conta Adão chorando porque se arrependeu, na porta do paraíso, querendo entrar novamente, ele vai para uma caverna e começa a chorar com Eva. Então eles vários livros começaram a surgir, né? Nada disso é verdade, ok? Tudo isso é ficção. Não, nada disso é verdade. Esses livros são chamados, por que chama pseudepígrafe? É porque alguém escrevia e dava o nome de um personagem bíblico, ok? Então as pessoas criavam essas histórias. Por exemplo, tem um livro de Azenate. Aí, por que um livro de Azenate, né? Quem sabe quem é Azenate? Era a esposa de José, né? Então, talvez você nunca tenha pensado, mas tem um problema na história de José. Qual é o problema? É que José casou com uma egípcia. E aparentemente Deus nunca repreendeu ele por isso. Pelo menos não na história. Você não encontra na história. Então o livro de Azenate procurava explicar que Azenate na verdade se converteu. Era para justificar José. Então se criou esse livro de Azenate. Por exemplo, aí tem o livro de Enoque, certo? Que foi citado inclusive lá na epístola de Judas. O livro de Enoque então não é que Enoque escreveu, mas tem um livro de Enoque. Então no livro de Enoque vai se tentar explicar aquela história de Gênesis 6, que os filhos de Deus casaram com as filhas dos homens e nasceram gigantes. Aí no livro de Enoque vai dizer na verdade que eram anjos, que eram nefilins, e eles vieram e se apaixonaram pelas filhas dos homens, e os homens nasceram grandes. Isso está lá no livro de Enoque. Mas isso aí eram livros pseudepígrafos, na Bíblia não fala nada sobre isso. Então, por exemplo, tem o livro dos gigantes, que foi descoberto também entre Qumran. Eu lembro que eu li tudo isso aí, quando eu estava nos Estados Unidos, esses manuscritos de Qumran. Então tem um livro dos gigantes. Todo esse material começou a surgir. Então, o que é que eu estou querendo dizer com isso? É que no meio disso começa a surgir também vários livros apocalípticos que falavam dessa esperança de que viesse o Messias, de que libertasse Israel daquele jugo, que viesse instaurar o reino de Deus. Então havia de alguma forma, quando Jesus vem, alguma esperança nesse reino. Errada, obviamente, ok? Porque a esperança era do Messias, que fosse um guerreiro, um libertador, que tirasse Israel daquela insignificância que eles viviam, ok? Que a nação fosse poderosa, como foi no período de Davi, sobretudo no período de Salomão. Então existia toda essa ânsia na época em que o Senhor Jesus viveu. Então existia outros apocalipses, não só de João, ok? João foi muito depois. Nesse período interbíblico existiam livros também que falavam desse fim, dessa esperança. Por exemplo, os manuscritos de Qumran, a seita de Qumran, que foi contemporânea do Senhor Jesus, embora lá no Novo Testamento não falem dos essênios, nós sabemos que eles existiram, sabemos que eles viveram ali pertinho onde João viveu, é interessante, bem próximo onde João Batista pregou, viviam no deserto, interpretaram aquele mesmo texto de Isaías 43, eu expliquei isso no domingo, no sermão, de voz do que clama no deserto. Então eles foram para o deserto, eles diziam que todo Israel e todos os sacerdotes, eles haviam se desviado. Então eles criaram um próprio sacerdócio, eles seguiam um homem chamado Mestre da Justiça, possivelmente o fundador da seita, e eles então aguardavam a vinda do Messias. Eles estavam se preparando espiritualmente. Basicamente eram apenas homens que viviam conjuntos, apenas homens. Então eles tinham uma vida casta, viviam como praticamente monges em sua maioria, e essa seita então ficava aguardando o Messias. Eles na verdade falavam em dois Messias,
um Messias que seria um rei, não é? Inclusive alguns textos que os autores do Novo Testamento usam para falar de Cristo, eles usam para falar do Messias também, como o Salmo 2, e outro Messias que fosse o sumo sacerdote. Então, na verdade, eles falavam de dois Messias que iam levar Israel a um novo momento. Então, por que eu estou dizendo tudo isso? Para que você entenda um pouco o contexto quando João Batista e Jesus vão pregar. Porque às vezes a gente acha que não existia nada. Às vezes a gente lê a Bíblia como se tudo acontecesse na nossa época, sem entender o contexto. É dentro desse contexto. Então, nesse contexto começa a surgir pessoas lutando contra os romanos. Aí você vai ouvir falar dos zelotes. Um dos discípulos de Jesus era um zelote. Então, o que era o zelote? Era um grupo de judeu que dizia assim, não, a única forma da gente se libertar é a gente lutar, ir para a guerra mesmo, a guerra armada. Grupo mais revolucionário. Ok? Então, existia isso também, os zelotes na época do Senhor. Então, existia essa luta, esse desejo de se libertar dos romanos. Existiam também profetas que se levantaram, não eram verdadeiros profetas, mas se diziam profetas. Nós sabemos, José fala de Teudas, José fala de Banos, que viveram antes de João Batista, pouco tempo antes de João Batista. Alguns deles foram para o deserto. Esse Teudas tentou uma rebelião, não é? E foram vencidos. Herodes, por exemplo, uma das rebeliões contra Herodes, ele mandou matar mais de 1000 pessoas. Esse Banos foi para o deserto fazer algumas abluções, pregava que Israel estava nessa situação porque estava distante de Deus, precisava voltar-se para Deus. Alguns desses homens que se levantaram. Então, existia uma esperança, de alguma forma, na época do Senhor Jesus, primeiro nessa instauração do reino, e segundo também havia uma certa expectativa no Messias. Então é interessante que a Bíblia vai dizer que Jesus veio, Paulo diz, na plenitude do tempo. De alguma forma Deus vai trabalhando a história para que Jesus nasça no tempo certo. Existia essa esperança, de alguma forma, estava mais efervescente em Israel, do Messias, que o Antigo Testamento falava, a ideia do reino. Eu citei, inclusive, na semana passada, que uma das orações do Kadish, que possivelmente remontam aquelas orações da sinagoga, todo sábado, veja, Jesus ia para a sinagoga, os judeus iam para a sinagoga. Uma dessas orações que talvez remontem a esse período, falava exatamente impedindo que o reino viesse, que Deus reinasse, que Deus instaurasse o reino. Então havia toda essa expectativa, e é dentro dessa expectativa que aparece primeiro João Batista, dizendo assim, o reino está próximo. Essa palavra no grego é assim, o reino está aqui, já chegou, é hora de vocês se arrependerem. Então, e o próprio Jesus está ensinando os discípulos, orem para a vinda do reino. E ele começa a falar do reino, ele começa a pregar o reino, a boa notícia, o reino está próximo, se arrependam. Então essa mensagem, ela tem um grande impacto para os ouvintes do Senhor Jesus. Jesus não está falando de coisas assim, de repente ele está falando de reino, e o povo, o que é isso que ele está... Não, claro, existe muita coisa nova que Jesus está trazendo. E sobretudo essa ideia de que o reino chegou. Os judeus estavam esperando, sim, mas como o reino chegou? Jesus vai dizer, o reino está entre vocês, como assim? O que é que o Senhor está querendo dizer com isso? Então a mensagem do reino do Senhor Jesus é uma mensagem que já era profetizada no Antigo Testamento, já se falava da instauração desse reino, mas uma mensagem muito nova, porque em nenhum momento se esperou que o Messias fosse o próprio Deus que se fez carne, o próprio rei se faz carne, Deus se faz carne. Deus não vai instaurar esse reino de uma forma etérea, levantando o Messias, um descendente de Davi, que vai ser um homem. Não, o descendente de Davi é o próprio Deus que se faz carne.
Então o reino chega de uma forma gloriosa que nenhum judeu pudesse nunca imaginar. De que o próprio Deus se faz carne e agora vem para instaurar o reino. Então, quando João Batista começa a pregar, arrependei-vos que o reino está próximo, ele está dizendo o seguinte: olha, esse reino que vocês estão esperando, aguardando, que o Antigo Testamento falava, ele agora chegou. Nós já estamos nesse momento final da instauração do reino. O reino chegou. E é por isso que a gente vai ver também várias interpretações equivocadas com respeito a Cristo. A multidão que muitas vezes segue o Senhor Jesus e às vezes assim, vamos fazê-lo rei. E Jesus foge da multidão. Já viram isso no Novo Testamento? Jesus, ele foge porque ele sabe que a multidão quer fazê-lo rei. Mas não era esse tipo de reino que Jesus estava falando. Era um reino muito mais glorioso. Mas a mentalidade, então o povo começa a seguir Jesus, grandes multidões. E Jesus diz assim: vocês estão aqui é porque eu dei comida a vocês. Então Jesus começa de alguma forma a lutar contra essas expectativas erradas do povo. E eles perguntam: que sinal você faz para que a gente crê em você? Você é o Messias? Você é o rei? Então a ideia que eles tinham era a ideia equivocada sobre o Messias, e Jesus começa a pregar o evangelho do reino, e a mensagem de Jesus é profundamente desapontadora para Israel. Primeiro porque ele é um rei que ele é grande demais para o rei que eles esperavam. Eles esperavam um descendente de Davi. Jesus se faz Deus, filho de Deus, filho do homem. Quando Jesus diz esse termo e usa e aplica para ele mesmo a ideia de filho do homem, os judeus entenderam perfeitamente, porque essa expressão é usada lá em Daniel para se referir exatamente a esse ser glorioso que viria e que dominaria sobre todas as coisas. Então eles entenderam perfeitamente Daniel capítulo 7. E o próprio Jesus, ele se faz Deus, ele faz coisas que nenhum homem, por exemplo, perdoar pecados, não é? Lembra quando Jesus perdoou o pecado ali do paralítico? Então Jesus até perguntou: o que é mais fácil dizer? Perdoados estão os teus pecados ou levanta-te e anda? Para um judeu era mais fácil dizer levanta-te e anda, porque eles acreditavam que qualquer profeta poderia, em alguns do Antigo Testamento, poderia curar, mas só Deus no templo poderia perdoar pecados. Aquilo era uma atribuição muito alta que Jesus estava fazendo a respeito dele mesmo. Então Jesus está se atribuindo divindade a si. Era grande demais. Não, a gente quer um rei humano, mas não alguém que se diz que é igual a Deus. Por isso que eles não aceitam. Segundo é que ele era pequeno demais. Eles estavam esperando o quê? Alguém que fosse